Olá, meu nome é Jales, eu sou médico psiquiatra. Eu vou tentar trazer para vocês aqui no meu canal do YouTube um pouco de conceitos sobre algumas das principais doenças que nós tratamos na psiquiatria. E quero começar pela ansiedade, os transtornos de ansiedade. Por que ansiedade como primeira? Ansiedade é o principal problema de saúde mental das regiões urbanas, brasileiras. Também está em o primeiro lugar entre as mais prevalentes, entre as doenças que mais encontramos na população. Essa prevalência chega a ser de 9 a 15%, da população geral, 9%, e ao longo da vida, 15% das pessoas vão ter diagnósticos de ansiedades. Ansiedade é uma emoção, é um fenômeno, uma coisa que acontece na natureza, normalmente. Ela é universal em todos os seres humanos e, principalmente, acontece quando a gente está antecipando uma situação de perigo. Ela é benéfica, quando conduz a uma mobilização, um preparo para a gente enfrentar esses problemas, mas ela também pode se tornar patológica quando a intensidade, em vez de ajudar a resolução de problemas, dificulta. Quando é que a gente desconfia que a ansiedade ela é patológica? A ansiedade, quando ela chega a ser um nível realmente desconfortável, intolerável para a pessoa, que é caracterizado por essa apreensão negativa, em vez de a pessoa ter uma previsão de uma resolução do problema, ela sempre tem uma previsão da não resolução e de um cenário ruim, um cenário que não é esperado, que vai ser de sofrimento. Geralmente é uma sensação de inquietação interna, Isso é desagradável, não é uma inquietação agradável. E nós devemos aí considerar, então, a intensidade dessa emoção, a duração, quanto tempo dura, a frequência e o prejuízo causado pela ansiedade na vida do paciente. A gente observa a ansiedade de algumas maneiras, as formas de ansiedade, um sentimento inexplicável de desgraça que vai acontecer. Pode ser também uma sensação de... são preocupações infundadas, sobre inúmeras coisas, como saúde, negócios, casamento, desempenho na escola, desempenho na faculdade, ou medo irracional de uma situação, como ir a uma festa, dirigir, medo de animais, ou medo de conhecer pessoas. E passando por sinais e sintomas gerais de todos os tipos de ansiedade, a gente vai encontrar os sintomas autonômicos, como a taquicardia, vasoconstrição, que é a pessoa ficar pálida, porque os vasos sanguíneos eles ficam mais constrictos, a sudorese, o aumento do peritalitismo, ou seja, a pessoa pode até ter diarreia, porque o fluxo do intestino pode aumentar, náuseas, midríase, que é a pupila fica muito dilatada, piloereção, que é os pelos do corpo ficarem eretos, Os sintomas musculares, como dores, contraturas e tremores. Os sintomas sinestésicos, que são as parestesias, a sensação de formigamento em alguma parte do corpo. Os calafrios, as ondas de calor, os adormecimentos, E há os respiratórios, que esses são uns que trazem mais o paciente até o consultório, porque é uma sensação de falta de ar, um medo de que acabe o ar, um medo de que não está conseguindo respirar, uma sensação de sufocação. Em relação aos sintomas que a gente chama de psíquicos, temos a tensão, nervosismo, a apreensão, um mal-estar indefinido, a insegurança, dificuldade de concentração, a sensação de estranheza, a despersonalização e desrealização. Despersonalização é até comum, esse é um sintoma bem difícil, porque mexe com o sentimento mais profundo que a gente tem de nos conhecer, de saber que nós somos nós. Uma pessoa se olha no espelho e se acha estranho, ou se desconhece, fica pensando, será que eu sou eu? Será que eu não sou eu? E a desrealização é esse mesmo sentimento, mas em relação ao ambiente. Eu estou em casa, mas eu sinto como se eu não estivesse na minha própria casa. É como se não reconhecesse, Então é muito ruim esse sentimento, é uma
alteração na identidade. Nós podemos classificar as ansiedades, né, as principais, que são a gente pode classificar para ser didático, né, para tentar fazer uma diferença entre os tipos de medo, para poder reconhecer melhor esses tipos e tratar eles de maneiras diferentes também. Então, a gente tem como classificar, dividir as ansiedades entre o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, os transtornos de somatização, os transtornos fóbicos, né, que é a fobia social, agorafobia, ou fobia de animal, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de ajustamento. Eu vou chamar a atenção de vocês mais para os transtornos que são mais frequentes e que não são tão específicos como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. Esse é muito comum, né, é o mais comum entre todos que procuram um serviço de atenção, seja primário, seja no médico clínico que vai atender o cardiologista ou endocrinologista, ou então mesmo na emergência, ou então no posto de saúde. A prevalência ao longo da vida chega a ser de 5%, e esses sintomas geralmente se desenvolvem de forma insidiosa, ou seja, lentamente, e inicia-se na adolescência, e vocês vão entender por quê. Tendem a ter um curso também crônico, ou seja, recorrente, a doença vai persistindo, mesmo com o passar da idade, e ele flutua, né? Em momentos a pessoa está mais sintomática, em outros momentos está mais calma, em momentos até fica sem assintomática, né? Sem o tratamento, né, dessa ansiedade, a gente vai ter um período muito prolongado, mesmo assim a gente pode ter um período prolongado de remissão, mas isso é um pouco improvável, mas é uma doença também que a gente tem menos sintomas assim, do que, por exemplo, o transtorno do pânico, que incomoda muito mais, né? Então, quais são as características do transtorno de ansiedade generalizada? A principal característica é uma preocupação excessiva sobre diferentes circunstâncias da vida durante a maior parte dos dias e por pelo menos 6 meses. Então, é uma pessoa que tem uma preocupação principalmente com o desempenho, ou seja, esse medo, o desempenho, assim, eu vou tirar nota ruim, eu não vou conseguir fazer o trabalho de maneira adequada, ou então eu vou ter um problema de saúde, ou então eu vou falir financeiramente. Então, são essas preocupações, né, que elas podem passar despercebidas como se fosse uma preocupação normal, sendo que o indivíduo ele pode não reconhecer essa dificuldade em controlar as preocupações. Ele geralmente reconhece que tem a dificuldade de controlar as preocupações quando tem outros sintomas, como, por exemplo, a inquietação, uma irritabilidade, a fadiga, muito cansaço, né, a sensação de estresse, dificuldade de se concentrar, tensão muscular, ou então os distúrbios do sono. Então ele vai perceber que as preocupações são excessivas, muitas vezes depois que o corpo dele sinaliza de que há uma dificuldade de controlar, de que aquelas preocupações são distorções da realidade. O foco da ansiedade, né, a gente não pode estar relacionado a outros transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, ou então uma anorexia. Então, a ansiedade ela vai ser presente em outras doenças psiquiátricas, mas o transtorno de ansiedade em si, primariamente, a gente não vai encontrar, não é da ansiedade de outras doenças, né? Geralmente isso tem que estar uma intensidade de aflição e que traz prejuízo ao indivíduo, como por exemplo esse de não dormir, o apetite alterar, ou um dos mais comuns que é a irritabilidade, né? Essa sensação de dar resposta para tudo, de que é intolerante, ou então de que as pessoas reclamando, que as pessoas não estão fazendo as coisas direito. Então, essa sensação de irritabilidade, às vezes o paciente não percebe, os outros percebem. E nós temos que excluir o uso de drogas, né, ou outras doenças, como doenças da tireoide, para caracterizar que é um transtorno de ansiedade e não que esses são sintomas decorrentes de uma outra doença ou de uso de cocaína, excessivo de álcool, né, outras drogas. Passando do transtorno de ansiedade agora para o transtorno do pânico, esse aqui, né, a gente consegue identificar com mais rapidamente, porque os sintomas são muito agudos. A prevalência ao longo da vida é em torno de 3% da população, é mais frequente nas mulheres e tem uma incidência maior, né, entre a puberdade e os 35 anos de idade, embora outras idades também aconteçam.
Essa ansiedade se manifesta como um ataque de pânico recorrente. São ataques súbitos, ou seja, de uma hora para outra vem um pavor, né, acompanhado de alguns sintomas e sinais que eu vou relatar mais para frente, mas que por exemplo, um pavor com o coração acelerado, tremor, uma sensação de que vai morrer, né? Então, esse ataque acontece em períodos distintos, né? E, por exemplo, pode acontecer de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas não tem relação com o ambiente, não tem relação com o que está acontecendo, mas isso dura pouco tempo, de segundos ou minutos, e geralmente são inesperados. Quando a gente associa esse ataque de pânico a um lugar, né, como por exemplo, tem um medo de ir pegar um ônibus, que aí a pessoa fica com medo de pegar um ônibus e tem um ataque no ônibus, ou tem um ataque numa ponte, ou então tem ataque no avião, a gente vai chamar isso de agorafobia, porque é um pânico associado a um medo de ter pânico, né? Então são duas situações bem difíceis. Esses ataques têm que ser recorrentes, inesperados, né? Para poder a gente dizer que é um pânico, né? Por exemplo, se for antes da prova, a gente pode até pensar que seja um transtorno de ansiedade generalizada e está tendo ansiedade maior antes de provas e tal, né? Pelo menos um dos ataques seguido, né, de preocupações com esses ataques, com as consequências dos ataques, né? Por exemplo, vou passar uma vergonha, eu não vou conseguir participar de uma reunião porque eu vou ter um ataque. E a pessoa começa então a ter mudanças de comportamento por causa dos problemas que está tendo com os ataques de pânico. Não são induzidos também por drogas, nem por doenças clínicas, como falei, das tireoides, ou de asma, ou de um infarto agudo do miocárdio, né? E veja que a quantidade de sinais e sintomas que podem acontecer no pânico. Palpitação, ou seja, coração acelerado, tremores, sensação de asfixia, falta de ar, náuseas ou desconforto abdominal, tontura, sensação de instabilidade, vertigem ou desmaio, a desrealização, que eu já expliquei anteriormente, ou a despersonalização, a sudorese, a sensação de falta de ar, né, com desconforto torácico, medo de morrer, medo de perder o controle, de enlouquecer, os formigamentos e os calafrios, as ondas de calor. Então, não é obrigatoriamente todos esses fenômenos acontecem durante um ataque de pânico, mas veja o quanto que um medo extremo, como a ansiedade, pode levar a pessoa a ter sensações muito desagradáveis. Passando do pânico agora para o transtorno de somatização. Aqui, geralmente, é uma ansiedade um pouco diferente, porque os principais sintomas eles são físicos, são múltiplos, né? São recorrentes, muito variáveis no tempo, e tem que estar persistindo por pelo menos 2 anos para a gente caracterizar que é uma somatização. Geralmente são pacientes que vêm de várias investigações, né, clínicas, do pneumologista, do cardiologista, do neurologista, né? Às vezes até já fez várias cirurgias para saber de onde vem aquela dor abdominal, que o cirurgião pode suspeitar que seja uma doença por uma aderência, né, nas alças intestinais e tal. Então, esses sintomas eles podem ser em qualquer parte do corpo, como um formigamento, uma falta de ar, ou dores, né? E aí os médicos vão investigando e não conseguem encontrar uma doença ou alterações de exames que justifiquem aqueles sintomas, que aí a gente vai imaginar que sejam sintomas por uma reação do organismo a um quadro de ansiedade. Geralmente, esses sintomas começam a trazer conflitos, né, sociais para a pessoa, interpessoais, familiares. E, como eu falei, a gente não encontra uma doença física que justifique, né? Esses sintomas e queixas, eles são muito sérios, né? Porque causam sofrimento. Muitas pessoas pedem até afastamento do trabalho, ou não conseguem estudar por causa dos sintomas. E existe aqui uma dificuldade muito grande em reconhecer que isso é um sintoma de um estado emocional e não de uma doença física, até porque a pessoa está sentindo alteração no corpo, realmente. E aí, quando a gente tenta abordar que aquele sintoma, né, ele é emocional, o paciente fica muito reticente, porque ele imagina que
quanto mais a gente disser que não é uma doença física, né, mais essa doença não vai demorar a ser descoberta. Isso não é uma coisa intencional, né, que isso é diferente do transtorno factício, da simulação, né, os sintomas eles são reais, a preocupação da pessoa é também real, só não há um reconhecimento por um processo de mais longo e até de tolerância, né, do próprio paciente em fazer uma ligação, né, dos sintomas com o seu estado emocional. De toda maneira, é um diagnóstico de exclusão. Vocês viram que precisamos de 2 anos, né, com a persistência dos sintomas, para a gente caracterizar que aquilo realmente não é uma alteração em um órgão, né, e sim uma consequência de alterações do cérebro, né, que produz emoções. As emoções têm sinais através do corpo também. Vamos falar agora sobre um tratamento dessas condições. Eu dei 3 exemplos, né? O transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico e a somatização. Mas esses tratamentos, geralmente, eles também servem para as condições de ansiedade de uma maneira geral. A maneira como a gente lida com isso, e vai falando, e conversando com o paciente, né? É diferente, mas o tratamento medicamentoso, geralmente, tem algumas características que são comuns, como, por exemplo, a demora para fazer efeito. A ansiedade é uma sensação muito desagradável, e mesmo assim, né, os remédios podem demorar de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito. Então, a gente tem que aguardar um tempo aí, até que esses remédios, a gente possa avaliar se o remédio está fazendo efeito no paciente. Isso acontece por uma característica dos neurônios, que eles vão se adaptar à presença da medicação. E aí, muitas vezes, os efeitos colaterais dos remédios, eles vêm antes do efeito terapêutico, e o que acontece é a pessoa abandonar o tratamento devido aos efeitos colaterais, o que a gente espera que isso não aconteça, e por isso essa é a orientação e da necessidade da persistência no tratamento. De uma maneira bem categórica, eu vou dizer que os principais remédios usados hoje em dia são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como estalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina e fluvoxamina. Existem vários outros, mas inicialmente o primeiro remédio que você vai experimentar, caso seja a primeira vez que esteja apresentando essa condição, vai ser uma dessas moléculas. Esses tratamentos, geralmente, eles são de longo prazo, isso é desconfortável. Muitos pacientes, quando a gente dá a notícia de que o tratamento é de pelo menos 6 meses, né, já não se sentem muito à vontade, por uma questão cultural de que nós não gostamos, né, de usar remédios, enfim, mas há uma necessidade. A gente deve tentar utilizar sempre a menor dosagem possível. No entanto, essa dosagem deve ser sempre ajustada para que trate e controle os sintomas e o paciente entre em remissão. A gente pode tentar sempre interromper o medicamento quando for possível, né? E também reiniciá-lo quando for necessário. Essa é uma dúvida frequente. Eu vou precisar tomar esse remédio para sempre? Não, né? Geralmente a gente usa por 6 meses, 1 ano, né, de tratamento, mas se for necessário, talvez seja importante retomar o uso do medicamento. Esses remédios que a gente chama de ISRS, que seriam inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tem como efeitos adversos principais a diminuição do apetite, a perda de peso, por exemplo, por diminuir o apetite. Às vezes no início pode dar dor de cabeça, diarreia, fadiga, inquietude, dor epigástrica, insônia, náuseas, né? Até aumentar um pouco a ansiedade no início do tratamento, mas isso é para acontecer de uma intensidade bem pequena. São efeitos colaterais toleráveis. Você vai conversar com o seu médico sobre isso, porque ele pode diminuir a dosagem inicialmente para o organismo se adaptar e depois você tomar um remédio numa dose adequada. E uma estratégia muito interessante, que a gente tenta evitar, mas muitas vezes não consegue, é de associar o uso de algum remédio tarja preta, como o benzodiazepínico, para evitar essa ansiedade no início do tratamento, o aumento da ansiedade ou até uma diminuição. Por exemplo, esse remédio vai fazer efeito depois de 14 dias, mas a presença do clonazepam, alprazolam, bromazepam já pode fazer um efeito no tratamento da insônia, da taquicardia, inclusive no transtorno do pânico.
O clonazepam sublingual, por exemplo, é muito utilizado para abortar as crises de pânico, enquanto que o inibidor seletivo da recaptação de serotonina vai fazer o efeito dele depois de um certo tempo. Esses benzodiazepínicos, eles são usados aqui no tratamento da ansiedade. A gente evita pelo risco da dependência, mas a gente pode usar na dose menor e pelo tempo necessário, porque se usar por um tempo mínimo, não tem risco de dependência. A gente avalia a cada 4 semanas a eficácia do tratamento para poder ajustar a dose do remédio, ou até de trocar remédio. E o tratamento de manutenção, depois que o paciente atinge a remissão dos sintomas, ali depois do primeiro mês, segundo mês, a gente vai usar a mesma dosagem que obteve para manter os sintomas controlados. A gente não reduz a dosagem do remédio depois que o paciente já melhora. E aqui está dizendo após um ano, né, fazer retirada gradativa do remédio, geralmente é um período médio aí de tratamento. E entre os tratamentos não medicamentosos, nós temos ainda que incluir a psicoterapia e as mudanças de hábitos diários, como atividades físicas regulares, o tempo mínimo, né, de sono diário, tem que dormir bem, tem que ter uma boa alimentação e evitar substâncias psicoativas como álcool, drogas, pelo menos até que a situação se torne mais confortável para o paciente. Vou trazer 3 casos clínicos para exemplificar um pouco do que a gente conversou. Um homem de 24 anos estava sentado vendo TV quando sentiu uma forte emoção, como uma batedeira no peito, falta de ar, dor no peito, formigamento dos dedos e tremores. Foi inexplicável e pareceu vir do nada. O ataque parou em minutos. Ele procurou um cardiologista, mas os exames vieram negativos. 5 meses, né, teve um novo episódio de ansiedade parecido com o primeiro, foi novamente ao cardiologista. E teve um novo ataque há cerca de 2 meses, desde então vem sendo mais frequente, passou a ser uma vez por mês, uma vez por semana, até que teve um por dia, né? E aí chegou até o psiquiatra, que diagnosticou provavelmente como ataque de pânico e iniciou seu tratamento. Então veja, o caminho que o paciente faz ainda demora a chegar no psiquiatra. Homem de 27 anos com queixa de tontura, suor nas mãos, coração acelerado, zumbido nos ouvidos há mais ou menos 2 anos, queixas de secura na boca, períodos de tensão muscular com constante nervosismo e vigilância com prejuízo para se concentrar, dificuldade de se concentrar. Sintomas vêm ocorrendo na maior parte do tempo, né, na maior parte dos dias, mas não tem horário definido. Foi diagnosticado com problemas de labirinto pelo otorrino e tentou uma dieta hipoglicêmica, né, mas não teve nenhum resultado nesses sintomas, nessas sensações ruins no corpo. É uma pessoa muito preocupada com a saúde dos pais, também fica pensando se é um bom pai, tem uma preocupação de desempenho, de ser um bom pai, preocupa-se se algum dia o casamento pode acabar, o casamento dele, né? Ele percebe que suas preocupações são exageradas, mas não consegue parar de pensar nisso, né? Até porque se parar de pensar nisso, né, como se a vigilância diminuindo, a chance dos eventos negativos acontecerem é muito maior. Ou seja, se eu parar de preocupar com a minha saúde, aí é que eu posso de me descuidar e ter algum problema de saúde. Algumas vezes deixou de ir ao trabalho devido aos sintomas e tenta se controlar na frente dos familiares para não demonstrar fraqueza, né? Um caso típico de transtorno de ansiedade generalizada. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, continuem acompanhando os outros vídeos.